Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho bem rápido pra vocês, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, @cartolalive, é lá que nós iremos postar todos os times atualizados e também onde vai ter nossas lives. E também, é claro, acompanhe agora o nosso novo vídeo de análise da rodada de número 27. Beleza então galera, vamos começar a falar sobre a análise da rodada de número 27 do Campeonato Brasileiro. E antes de começar a nossa análise, eu gostaria de falar algumas coisinhas interessantes para vocês. A primeira coisa interessante é que o Palmeiras agora se tornou o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Assim, faz com que o Palmeiras entre diretamente na luta pelo título contra o time do São Paulo, do Inter, do Flamengo, do Grêmio e um pouquinho do Atlético. Mas acredito muito nesse G5 ainda, que está um pouquinho à frente do que os outros times, beleza? Na parte de baixo, uma coisa interessante é que ainda assim o Ceará continua fazendo ótimos jogos, mas teve grandes dificuldades para sair com a vitória. O Sport ainda continua na zona de rebaixamento e também o Paraná basicamente não conseguiu manter a pontuação dele. Paraná com um estado muito complicado e o Vasco também conseguiu ser um dos únicos times que subiu na tabela nessa última rodada, beleza? Bem, vamos começar então a análise da rodada de número 27. O primeiro jogo vai ser no sábado, dia 29/9/2018, no Engenhão, beleza? O jogo não vai ser no Maracanã, vai ser no Engenhão, mas pode ser um jogo interessante para vocês tomarem um pouquinho de cuidado, beleza? Fiquem espertos, porque esse confronto de tricolores vai acontecer o quê? Fluminense, ele vai jogar na quinta-feira, no dia 4/10, no Maracanã, beleza? Pela Copa Sul-Americana. E o Grêmio também vai jogar na terça-feira contra o Atlético Tucumã, também agora por um confronto internacional que vai ser na Libertadores. Então, esses dois times têm confrontos no meio de semana, o que pode dificultar um pouco para os dois ter um desgaste um pouquinho maior nesse jogo no sábado. Portanto, alguns jogadores podem não pontuar tão bem por desgaste físico. Eu não sugeria vocês apostarem nesse jogo aqui, beleza? Mas se vocês quiserem e o Grêmio for titular, se o Grêmio for titular, que eu acho que não vai acontecer, pode sim você apostar no Grêmio. Mas acredito talvez no empate entre esses dois times, beleza? América Mineiro e Corinthians é o segundo jogo do sábado. Acredito muito talvez num jogo um pouquinho de gols ou até mesmo sair com SG. Acredito talvez no América Mineiro com um pouco de favoritismo contra o Corinthians, pelo fato do Corinthians enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil pela semifinal. Isso pode fazer com que o Corinthians fique um pouco cansado, sem falar que vai ter uma viagem até Minas, beleza? E o América também precisa de pontuação, porque o América também está em 13º, daqui a pouquinho aí, ó, só 3 pontos de diferença para o primeiro da zona de rebaixamento. Então, acredito muito talvez num favoritismo aí do América Mineiro, mas o Corinthians também é um time diferenciado. Toma cuidado em SG, acredito que o Corinthians pode até mesmo tirar o SG, beleza? Mas eu vejo o América um pouco favorito. Em relação a Bahia e Flamengo, um jogo interessante também nas 9 horas, o último jogo do sábado. É um jogo um pouquinho diferente, porque também Flamengo vai jogar mais uma vez a semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira. E o Bahia vai acontecer o quê? O Bahia vai ter que jogar na próxima semana contra o time do Botafogo, beleza? Então toma cuidado, porque a Sul-Americana também vai afetar futuramente. Pode ser que talvez o Bahia consiga ir com o time reserva, ou até mesmo poupar alguns jogadores, ou descansar alguns jogadores. Mas se for um jogo tipo reserva, e o Flamengo provavelmente vai também poupar alguns jogadores, dependendo do resultado da Copa do Brasil, acredito talvez numa supremacia do Flamengo ainda contra o Bahia. Por mais que o Bahia esteja jogando bem e tenha feito bastante gols, acredito também um pouco no Flamengo. Acho que vai ser um jogo de gols nesse aqui. Pode ser tanto vitória do Flamengo quanto do Bahia, beleza? Ou um empate de gols, mas eu acredito que o placar vai ter gols nesse jogo aqui. Não sugiro vocês irem com as defesas do time do Bahia. Você pode talvez ir com o Nino Paraíba do Bahia, porque ele rouba bastante bola, tá bom? Mas não acredite no SG. O primeiro jogo asterisco para essa rodada vai ser Palmeiras e Cruzeiro às 11 horas no Pacaembu, agora já no domingo. Um jogo muito interessante, porque o Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras lá em Minas. E dependendo dos jogos que acontecer entre Cruzeiro e Palmeiras, provavelmente, como que o Cruzeiro também está na Libertadores e o Palmeiras também está na Libertadores, os dois times
terão muitas dificuldades aí, basicamente nesse jogo no domingo, mas eu acredito muito mais no favoritismo no favoritismo do Palmeiras, beleza? Então aposte talvez no Palmeiras nessa rodada aqui contra o Cruzeiro. Asterisco: Atlético Mineiro e Sport. O Sport, para quem acredita aí no Sport, o Sport está com um técnico novo agora e foi colocado agora Milton Mendes como novo técnico do Sport. Mas mesmo assim, como que o técnico acabou de ser um novo técnico, acabou de colocar suas filosofias em jogo, ainda acho que o Atlético Mineiro vai se superar nesse jogo e acredito numa vitória e talvez até um SG. Ir com o Leonardo Silva, bem interessante. Victor também para valorização, ótimas opções, beleza? Mas você não deve esquecer de apostar em algum ataque aí do Atlético Mineiro. Ricardo Oliveira, o mais cotado também, até mesmo para valorização e para chance de gol. Acredito talvez muito no Galo, é o primeiro jogo asterisco que não pode faltar jogadores desse time. Outro jogo que pode ser interessante, Botafogo e São Paulo. O Botafogo não estava tão bem assim ultimamente, mas o Botafogo jogando em casa consegue manter o SG, que é interessante. Só que o Botafogo, como eu disse para vocês, ele vai enfrentar o Bahia na quarta-feira, no Engenhão, às 9h45. Na outra semana, dia 3, tá bom? Então toma cuidado que talvez vamos ver como que o Alberto Valentim vai com esse time aqui, beleza? Ele pode talvez considerar alguns jogadores que podem estar cansados e até mesmo poupar para o jogo contra o Bahia, beleza? E o São Paulo vai para cima de qualquer jeito, então talvez o São Paulo consiga arranjar contra-ataque, se defender bem e pode ser até mesmo vitorioso, tá? Eu não acho nada impossível o São Paulo conseguir fazer isso. Agora sim, mais um jogo asterisco, Santos e Atlético Paranaense. Acho que um jogo que também não pode faltar, porque por mais que o Atlético Paranaense vá jogar na quarta-feira também pela Sul-Americana, dia 3, acredito ainda no time do Santos. Por quê? O Atlético praticamente resolveu o jogo no primeiro jogo, né, contra o Caracas, foi 2-0 para o Atlético. Mas por mais que Rafael Veiga e Pablo estejam voando, eu ainda acredito na zaga do Santos nessa rodada. O Santos ele é um time que não estava tomando muito gol ultimamente, tomou agora contra o Cruzeiro, mas acredito muito no time do Santos, beleza? E principalmente no ataque, com Gabigol e talvez Rodrigo para essa rodada. Mas um cara que não pode faltar nesse time aqui talvez seja o Dodô. Interessante, beleza? Então, Santos também, um jogo asterisco muito importante para vocês. Outro jogo asterisco que talvez seja o mais asterisco de todos, Internacional e Vitória. Um time que não pode faltar com certeza jogadores do Inter. Pelo menos 3 ou 4 jogadores do Inter tem que estar no seu time aí para você conseguir ter mais chance de imitar essa rodada. Então, o Inter tem muita chance de conseguir o SG, porque o Vitória decepcionou muito no jogo contra o Botafogo. Começou muito bem, ó. Porque assim, o Vitória é um time que começou muito bem, fez gol com 40 segundos, mas um time que faz gol aos 40 segundos e toma 4 no mesmo jogo e toma virada, isso mostra a instabilidade que vem vivendo o time do Vitória. Então, o Vitória não está muito bem no campeonato. Muitos torcedores deixaram o próprio estádio do Barradão quando que o jogo estava ocorrendo ainda, para você ver como que está difícil ainda a vida do Vitória. Acredito muito no Inter, pelo fato do Inter não estar vindo tão bem nas últimas rodadas. Vem de empate e também de derrota. Então o que acontece é o seguinte: acredito muito que o Inter precisa vencer esse jogo. Então acredito aí numa vitória do Inter com certeza. Colocar talvez o Odair Hellmann também seja interessante. Ceará e Chapecoense é o nosso último jogo asterisco. Por quê? Como eu disse para vocês, o Ceará tá jogando muita bola. O jogo contra o Grêmio na última rodada demonstrou demais a supremacia do Grêmio, claro, mas mostrou um time muito forte do Ceará, que sabe sofrer pressão e ainda por cima sabe fazer gols. É muito difícil ir na arena do Grêmio e fazer gols no Grêmio. Tanto que o Grêmio tem a melhor defesa do campeonato. E chegar a fazer 2 gols no mesmo jogo lá na arena, realmente o Ceará mostra ser um time forte, tanto no ataque quanto na defesa. E a Chapecoense perdeu em casa para o Fluminense. Então acredito muito no time do Ceará. Everson pode ser uma boa, Samuel Xavier, que já vem imitando, pode ser uma boa também. E também algum atacante aí do time do Ceará pode ser interessante. Esse é o nosso último jogo asterisco. Paraná e Vasco, talvez um jogo aí para desesperados do campeonato. Acredito um pouquinho mais nessa rodada no Paraná. Por quê? Porque basicamente o Paraná só vem de derrota, basicamente está fechando o túmulo dele aqui. E se o Paraná não ganhar do Vasco, aí basicamente
fica muito difícil, porque o jogo é em casa, é um time que está jogando também contra a rebaixação. É claro que o Vasco, é interessante avisar que o Vasco tem alguns jogos a menos, tá? Mas o Paraná vai ter que dar vida aqui nesse jogo e talvez o Paraná vença esse jogo aqui. Acredito pelo fato do Vasco também não estar vivendo uma fase boa. Teve muitas dificuldades para ganhar do Bahia jogando em casa, ok? Mas também pode sair algum empate caso o Vasco consiga ser um time muito bom. Mas acredito talvez um pouquinho mais no favoritismo do Paraná, beleza? Então para essa rodada eu acredito bastante nos jogos, principalmente do Palmeiras, mas principalmente no ataque do Atlético, na defesa do Inter, na defesa do Ceará e um pouco de ataque em meio do Santos. Então se eu fosse vocês eu colocaria talvez zaga do Inter com zaga do Ceará, misturado com zaga do Santos, talvez esses três aqui para SG, e ataque principalmente de Atlético Mineiro, Santos, e colocar atacantes do Palmeiras e meias do São Paulo. Esse seria um time interessante, ok? Basicamente vai ser isso que a gente acredita nessa rodada, ok? Então, muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Eu peço para vocês se inscreverem, por favor, no canal. Também dá o like aí pra gente, fortalecer nós. E tamo junto, galera. Muito obrigado a todos, mais uma vez. E lembrando que essa semana vai ter o vídeo de dicas da rodada, valorização e também bom e barato, beleza? Então fica esperto, já se inscreve aqui para você não perder nenhuma notícia, ok? Tamo junto, galera do Cartola Live, abraços e rumo à mitagem.